Quando a gente fala de criatividade em si, é aquilo que a gente sempre fala. Vale tudo. Na criatividade, na criação. Aí aquilo, o que é aplicável ou não, aí é a tua capacidade de selecionar as ideias boas daquelas que são ruins. Mas na hora de ter o processo criativo, vale tudo. Porque quanto mais você cria, mais chances de ter uma ideia boa você tem. Né? Uhum. Não é aqui, né, quando a gente fala de criatividade, não é qualitativo. Quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando... subjetivo, né, sim, cara? Qualidade é subjetiva. Quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de quantitativo. Quanto mais, melhor para filtrar. Isso, quanto mais, melhor você consegue trazer. E é por isso situações. Que o autor ele reforça aquilo que a gente já vende para os nossos alunos. Vende, não, fala, né? Que é, toda ideia na cabeça não vale porra nenhuma. 10 centavos a bacia. Não vale nada, toda ideia que você tem na cabeça. Você pode achar que é genial. Ele até faz uma brincadeira, ele copia de outra pessoa, né? O ciclo do projeto, né? Que quando você acha que a sua ideia é genial, depois você começa... Ela vai caindo, né? Que você precisa trabalhar nela, aí você começa a desanimar. E você chega no fim do poço que é tipo assim, vou desistir do projeto. Você auto-sabota. Que é porque assim, auto-sabota, ou é porque você vê que a sua ideia não é tão genuína assim, porque tem 50 chinesinhos fazendo a mesma coisa que você tá querendo, né? E aí, você continua o projeto e meia boca você entrega, né? Ele faz esse ciclo, mostra um gráfico sem estatística nenhuma, mas é uma percepção do autor e uma percepção baseada em cima do que ele leu de outra pessoa. Não, é sensacional, né? Isso que você tá falando. Eu achei fantástico também. Porque é a empolgação que a gente tem. Eu também, quando eu tenho uma ideia fantástica na hora, eu falo, pô, eu vou revolucionar com essa porra aqui e tal... Depois vai diminuindo a frequência e fala assim, opa, mas isso dentro que você da tá realidade... Dizendo, isso que você está dizendo, Ti, é sensacional, porque é o que o Surek trouxe lá na questão dele da prova, né? Dele não pode pensar fora da caixa. Assim, a gente é forçado a aceitar o status quo. Uhum. Sim, sim. Né? A gente é forçado a aceitar o status quo. Não, que isso? Ninguém... Quando que alguém vai fazer isso? É aquilo que a gente conversou. Quando que a gente imaginava que a gente teria... ou começaria a desenvolver podcasts em Apucarana? Cara, mas isso é muito time, tá? Eu também. Todo mundo tem essa questão da ideia genial e você vai vendo que não é tudo isso, tal. E pra eu não chegar no fundo do poço, eu faço tudo muito rápido, cara. Pego uma ideia e já coloco em prova. Tanto é que o Redcast nasceu em um mês. Tudo tava pronto. Então, e quem falou pra você que a ideia não é tudo isso? Né? É aí que tá. Porque o que acontece? A gente tem essa força de aceitar o status quo, cara. É a famosa síndrome de Gabriela. É a mesma coisa. Por quê? Mas por que não dá certo? Cara, porque sempre foi assim, porque nasceu assim. Porque sempre foi assim, não sei, foi assim. Se você mudar, ninguém vai querer. Cara, é uma questão de time, como você colocou, com certeza. Isso pode ser. Até nesse livro aqui dos originais, eles falam de uma série que é a Seinfeld. Né? Não sei se vocês já assistiram. Não. Seinfeld, é uma série de comédia, né? Ela é engraçada pra caramba, assim, ela é legal. Mas ele disse que o piloto foi rejeitado. Todo mundo rejeitou, ninguém gostou. Depois eles fizeram mais 4 episódios, os caras rejeitaram também de novo. Aí os caras falaram, não, a gente acha que vai dar certo e tal. E aí foi o quê? Foi nessa situação. Às vezes ele traz assim que... o que acontece muitas vezes? Quando eu chamo o César para avaliar uma ideia. Ô César, eu tenho uma ideia, cara. Queria que você desse a tua opinião sobre... Se eu chegar para o César e falar, eu tenho essa ideia, dá a sua opinião, como é que o César olha para a minha ideia? Com que olhos ele vai olhar com a minha ideia? Ele vai olhar para a minha ideia com olhos, assim... totalmente críticos, provavelmente, né? Exato. Essa é a grande questão. Por quê? Porque ele já vem armado para criticar a ideia. Porque, eu tô avaliando. Então, o que ele vai fazer na hora de avaliar? Ele vai trazer o status quo. O que funciona? O que está perto? O que está mais próximo? Imagine, eu penso comigo, se o pessoal do Uber, por exemplo, vou usar o Uber porque a gente sempre usa isso e é um exemplo fácil de fazer, né? Porque hoje a gente está uberizando tudo, né? Usa-se muito esse conceito de uberização de tudo. É porque um modelo de negócio deles consegue ser replicado para várias coisas. Então assim, né? O Uber. Cara, eu não me vejo o cara perguntando, né? Se... Pensa bem o processo de validação, né, da ideia do Uber. O cara chegar para você e falar assim, viu, eu tô com uma ideia aqui que vai ser o seguinte, eu vou criar um aplicativo
para você chamar um motorista que você não conhece, com um carro que você não conhece, para te levar de um lugar que ele também, motorista, não conhece, para um lugar que você, né, muitas vezes desconhecido por você também. Você compraria esse produto? Falando desse jeito, nunca. Então, cara... Fotocopy. É essa a questão. Porque, na verdade... Porque, ó, eu falando desse jeito. Mas o que é o Uber? É isso. É isso aqui que eu isso acabei aí. de falar. É É isso aí. isso. É um Só- cara desconhecido que te leva para uma situação Só que que você o também não copy conhece. é vendido de outro jeito, né? Sim. É a melhor solução de mobilidade Sim, urbana sim. do mundo. Mas aí é que tá. Porque a questão, ela tá justamente onde? Aí. É a forma como eu levo, é a maneira como eu vou colocar. É original? Não. Por que o cara fez? Ele não mudou nada. É um serviço de transporte como qualquer outro. Já existia o táxi que fazia isso, já A diferença existia... foi o aplicativo. Exato, já existia o transporte coletivo, né? Já existia outras possibilidades, né? O mototáxi já existia também, Já né? existia. Nesse sentido, que é também muito parecido com isso. E qual que é o diferencial do Uber? A diferença é que aquilo que você colocou o quê? Ele conseguiu colocar na palma da minha mão e quando eu chamo o cara, eu não preciso esperar 20 minutos. Eu vou esperar 5. O motorista que tá virando a esquina pode Pô, aceitar o cara a minha viagem, aceita a entendeu? minha viagem, entendeu? Então eu não tenho que esperar. É comodidade, né? É conveniência para o cliente. Então isso foi o que mudou. O processo criativo dos caras está no quê? Por que a gente não torna isso aqui mais fácil para o cliente? Por que a gente não torna isso aqui mais conveniente? E talvez, A gente claro se- que ninguém diz isso. Ô, Ti, mas a gente se remete ao primeiro episódio do podcast. Sim. Quando eu contei aquela história, quando eu fui pra Curitiba. sim. Que eu paguei R$25 por táxi em 2012. Aí em 2019 eu fui de novo pra Curitiba e paguei R$3,90 no Uber. Preço também influencia, né? Tem muita gente que vai agora, né, defender, questionar, como sempre, né? Sim. Mas assim, o Uber não é uma profissão, não é um... Cara, é um complemento de renda, né? Sim, Então, e eu duvido né? muito que o cara pensou nisso, que ele É. falou assim, ó, eu vou deslocar o cara do ponto A ao ponto B de forma rápida e barata. Cara, não foi esse modelo. O cara não pensou assim. Ele pensou de outra forma, só que a gente compra isso. Por exemplo, tem um livro que chama Sem Filtro. Esse livro ele conta a história do Instagram. Do início lá dos fundadores, o que eles pensaram, até quando eles foram comprados pelo Facebook, o que aconteceu naquela época, né? E até que os fundadores se desentenderam lá com o Zuckerberg e vazaram. Cara, é impressionante eles contando assim algumas situações, as preocupações com essas questões, porque chegou um momento, o que aconteceu? O pessoal estava usando o Instagram e o número de suicídios entre os jovens estava muito alto. Então as pessoas estavam usando aquilo para apologias. Por isso que hoje tem todos esses bloqueios, né? Para limitar algumas coisas, porque dependendo do país isso ferra com tudo mesmo, tem um impacto muito grande. Por quê? Cara, é uma rede que tem mais de, sei lá, bilhões de usuários. Claro, e todo mundo põe o que quer ali, Exato. influencia. Influencia. Por isso que eu falo assim, que Influencia. o influenciador hoje... Um exemplo é ele o tinha que ter Surek. ele tem O que ter Surek consciência mostrou do que pra tá gente fazendo. aquela hora lá, 1.300 pessoas assistindo um pastel dormindo. 1.300 pessoas assistindo um pastel dormindo. Exato. Mas Olha que absurdo. Ele tinha caminha, cara. Tinha uma coberta. Você tá entendendo? Não era só um pastel. Aí, na internet meio que pode tudo. Cantaram canção de Niná pro E pastel. é tudo muito louco, cara. É tudo muito louco. Ao mesmo tempo que as pessoas, elas compram a ideia É um de... emburrecimento É. coletivo muito grande, cara. Puta que pariu, velho. Exato. Elas compram ali, você filmando um cara matando alguém, ou um cara que morreu, sangue no chão, enfim, muito embora o YouTube ele acaba não dando, o Facebook não dando tanta razão para aquilo quando mostra sangue, etc. Passa no crivo do censor, mas as pessoas veem isso e também veem quando há uma grande comoção social, por exemplo, o Ribeiro caiu, machucou, e aí chegou um policial, começou a ajudar o Ribeiro e tal. As pessoas abraçam isso na mesma proporção, entendeu? Então é um negócio muito louco a gente abordar isso como seria um emburrecimento cultural, porque as pessoas elas são muito vulneráveis e ao mesmo tempo sendo vulneráveis elas são muito, muito suscetíveis a sentimentos, são muito sentimentais, mas e o contrário não seria ruim para a nossa sociedade? Enfim, não sei dizer, porque hoje realmente infelizmente a gente tem que ver isso. O que é bom, mas aí vem aquela questão da subjetividade ou não, o que seria bom
não tem tanto valor assim. César, eu volto Cara, no primeiro capítulo do livro. Quanta daí. merda, bicho. Um pastel dormindo, Então, mas cacete. daí- Eu dessa- volto no primeiro Pois é. capítulo do livro, porque ele diz o seguinte: o lixo que entra é o lixo que sai. Tudo aquilo que você consome em termos de conteúdo que tá na internet, ou que tá nas pessoas que você convive, ou que tá nas merdas que você lê, você vai externar isso depois. Sim, Externalizar tudo isso depois. E talvez Tá. uma coisa que se vocês não É tenham uma- visto, uma bola, nessas cara. 1.200 pessoas assistindo o Pastel dormindo, tinha um chat ao vivo que a galera tava conversando. Sensacional. Sim, claro, É verdade, cara. A galera não tava ali pra ver o Pastel dormindo, a galera era o chat do UOL. Esse é entendeu? o futuro do Brasil, cara. Não, tem de muito certa disso, forma, cara. Porque, tipo, talvez, né, talvez um aborrecimento que você falou seja talvez do cotidiano. Porque alguém já parou pra reparar como que é um pastel parado? Mas ó pra você ver, né? O livro Mas olha fala pra sobre você isso, a ver. gente Mas tem olha que que parar coisa- e observar algumas coisas, né? exato. Mano, Mas olha É que o coisa... pastel dá pra Então, fazer em mas eu casa. vejo- Mas Porra, é, mas a olha gente que coisa mais não tem inútil, segredo cara. nenhum. A gente tá Né? acostumado É. com Massa pronta no simplesmente mercado. fazer o quê? Pegar o pastel, fazer ele, fritar e comer. É o que Mas a gente olha faz só. todo dia. Ninguém Mano, parou o pra pastel que analisar se o pastel foda, olha que parado. coisa mais imbecil, né?